E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem e que cada vez melhor, investindo também muito bem o seu dinheiro. Hoje eu trouxe para vocês alguns indicadores para a gente tratar. São 8 indicadores, na verdade, que eu escolhi, existem mais e algumas pessoas vão talvez dizer que eu deveria ter trazido outro indicador, aquele outro e tudo mais. Mas esses 8 indicadores que eu trouxe aqui para vocês são indicadores que eu uso para fazer uma análise bastante rápida e superficial de uma empresa. Se ela tiver esses 8 indicadores em níveis bons, eu considero fazer então a partir disso uma análise mais aprofundada sobre essa empresa, pesquisar mais sobre ela. Mas se a empresa cair fora, digamos assim, na análise desses 8 indicadores, ela não segue adiante, eu não analiso mais porque eu considero que essa empresa ela não atende o que eu acredito que seja importante em uma empresa. E eu vou apresentar eles para vocês a partir de agora. Bom pessoal, o primeiro indicador para falar aqui para vocês é o indicador P sobre L, o famoso indicador PL, que em qualquer vídeo que vocês forem procurar aqui no YouTube vocês vão encontrar alguém falando sobre esse indicador. Esse indicador quer dizer preço-lucro, preço sobre lucro, e ele é calculado basicamente pegando o preço atual de determinada ação, determinada empresa, e dividindo esse preço pelo lucro por ação que essa empresa gera. A empresa tem um número X de ações e ela gerou um X, um Y, de lucro em reais. Eu pego esse lucro, divido pelo número de ações, agora eu vou ter o lucro que cada ação representa e a partir desse momento, então, eu coloco esse lucro que eu encontrei por ação embaixo e coloco o preço de cada ação sendo cotada no mercado em cima e faço uma divisão, preço sobre lucro por ação, e eu vou encontrar o indicador PL. O que esse indicador PL representa? Ele faz uma estimativa em anos, digamos assim, considerando que se os lucros dessa empresa se mantiverem constantes, eu vou demorar um número X de anos para recuperar o meu investimento. Exemplo prático aqui para vocês. Se eu quero comprar determinada empresa, determinada ação de uma empresa no mercado, e essa ação está sendo negociada por R$10. Essa empresa gera um lucro de R$1 por ação. O preço da minha ação é 10, vai em cima. O lucro por ação é R$1, ele vai embaixo. Eu faço essa divisão 10 por 1 e eu tenho um resultado de 10. Bom, o PL dessa minha empresa é 10. Com o PL em 10, isso quer dizer o quê? Se os lucros se mantiverem constantes e eu investir nessa empresa hoje, eu vou levar 10 anos para que os lucros dessa empresa paguem o meu investimento, me devolvam o meu investimento inicial. E a partir de então, eu terei lucro, né? Eu terei realmente um aumento do meu capital. Até então, eu simplesmente financiei o funcionamento da empresa. É importante ressaltar que esse indicador sozinho não significa nada e que olhar para ele e falar, olha, esse PL está alto ou esse PL está baixo, é bastante relativo, depende de outras variáveis também. Ele também pode se alterar com o passar do tempo. Imagine você, se a gente compra essa empresa em questão que eu usei de referência aqui, no PL de 10, né? 10 para 1, e o ano que vem a empresa dobra o lucro, eu vou ter um lucro por ação de R$2 agora. Aquele valor que eu paguei, eu ainda são os R$10, porque considerando que eu não vendi, eu continuo tendo custado para mim R$10 nessa ação. Agora vai ser 10 para 2. E se esse lucro se mantiver em 2, agora eu vou demorar, ao invés de 10 anos, eu vou demorar apenas 5 anos para reaver o meu investimento. Então o PL é algo que eu avalio, dependendo do tipo de setor e do tipo de empresa. Eu tenho algum número que representa um PL alto ou um PL baixo. Sozinho ele não representa nada, assim como nenhum outro indicador, tá? Eles precisam ser avaliados em conjunto, por isso estou trazendo 8 para vocês, mas explicando para vocês, PL é isso, preço da ação dividido pelo lucro por ação. O lucro por ação é dos últimos 12 meses. Segundo indicador do vídeo de hoje, pessoal, um indicador chamado ROI, que é da sigla em inglês, Return on Equity. O que esse indicador representa? Esse indicador ele basicamente é encontrado quando a gente pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido da empresa. Esse lucro líquido que é utilizado para fazer o cálculo é o lucro líquido dos últimos 12 meses, do último ano completo de operação da empresa,
e o patrimônio líquido representa nada mais nada menos que todos os valores que os sócios ou acionistas têm realmente nessa empresa. Vamos supor que o patrimônio líquido de determinada empresa seja de 10 milhões de reais e em um ano de operação ela gerou um lucro líquido de 1 milhão de reais. Nesse caso eu tenho 1 milhão dividido por 10 milhões, o que vai me dar 0,1, o que representa 10% do patrimônio líquido. Nesse caso, o meu ROI, o meu Return on Equity, é de 10%. Quanto maior o ROI da empresa, melhor. Quer dizer que a empresa consegue, com determinada quantia de capital, de investimento, gerar um retorno bastante alto aos seus acionistas. Bom, pessoal, o terceiro indicador agora para vocês é o indicador chamado de ROIC, que é o Return on Invested Capital. O que isso quer dizer, tá? Traduzindo para o português, é o retorno sobre o capital total empregado na empresa. A diferença em relação ao ROI, que eu comentei antes, que foi o segundo indicador, é que o ROIC considera todo o investimento feito nessa empresa, seja dos acionistas, seja do capital próprio da empresa, que ela vai usar para fazer algum tipo de investimento, de credores, né? Inclusive, se essa empresa emitiu dívida, por exemplo, por meio de debêntures, esse indicador ROIC vai considerar também. Todo o dinheiro que entra na empresa é incluído no ROIC para se avaliar quanto a empresa consegue rentabilizar esse dinheiro. Então, ele é mais amplo do que o ROI. Geralmente, o ROIC fica um pouco abaixo do ROI, por essa condição natural de que ele avalia uma quantidade maior de dinheiro. É muito difícil que a empresa consiga rentabilizar da mesma maneira, digamos assim, mas existem, claro, situações onde a empresa consegue rentabilizar tão bem quanto o ROI. E assim como o ROI também, quanto maior o valor que o ROI que apresentar, melhor, sinal que essa empresa é muito eficiente na organização do caixa e do dinheiro. Pessoal, o quarto indicador que eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo é o indicador da dívida líquida. O que é a dívida líquida? A dívida líquida de uma empresa ela é obtida calculando-se a dívida bruta, que é a dívida total dessa empresa. Todas as dívidas que essa empresa tem somadas representam a dívida bruta. E a dívida líquida ela é o resultado de tu pegar essa dívida bruta, que são todas as dívidas da empresa, e diminuir dessa dívida bruta as disponibilidades que a empresa possui. O que são as disponibilidades? É o dinheiro, é o caixa da empresa. Se a empresa tiver, por exemplo, 10 milhões de reais em caixa e ela tiver uma dívida de 20 milhões de reais, então a dívida dela, né, a dívida bruta de 20 milhões de reais, então a dívida líquida dessa empresa é a dívida bruta menos o caixa. 20 milhões de reais em dívida bruta, 10 milhões de reais em caixa. O resultado disso é 10 milhões de reais. Então essa empresa tem 10 milhões de reais de dívida líquida. Eu acho um indicador muito interessante, principalmente porque algumas empresas conseguem ser tão eficientes na sua operação que muitas vezes quando a gente olha o indicador da dívida líquida, ele encontra-se negativo. A gente vai lá, por exemplo, no site olhar a dívida líquida da empresa e a dívida líquida é negativa, por exemplo, 10 milhões de reais negativo. Aí, se a pessoa não conhece o que é ali, pode pensar, putz, um indicador negativo é algo ruim. No caso da dívida líquida, não. A dívida líquida marcando negativa, ela representa que a empresa possui mais caixa, mais dinheiro em caixa, do que dívidas para pagar. Então, a empresa está com saldo positivo, ela pode pegar o dinheiro em caixa e pagar todas as dívidas que ela tem e mantendo a sua operação em funcionamento e ainda sobrando caixa. Bom, pessoal, o quinto aspecto para tratar com vocês nesse vídeo, o quinto indicador, é sobre o indicador do lucro líquido dos últimos 12 meses. Por que eu gosto de olhar o lucro líquido dos últimos 12 meses? Porque quando eu analiso ele em relação à dívida líquida que essa empresa possui, eu encontro uma relação bastante interessante. Como assim? O lucro líquido dos últimos 12 meses, evidentemente, representa o último ano completo que a empresa realizou suas operações. Em um ano completo de operações, a gente olha aquele lucro líquido e faz uma comparação com a dívida líquida, que eu já comentei com vocês o que é dessa empresa, e a gente tem uma análise, por exemplo, se a empresa possui uma dívida de X e ela conseguiu gerar Y em operações em 12 meses,
a gente sabe mais ou menos quanto tempo essa empresa precisa manter suas operações para que ela possa quitar as suas dívidas. Eu acho uma relação bastante interessante de ser observada, uma relação interessante de fazer, porque a gente pode ter uma ideia de, caso ocorra alguma coisa, caso essa dívida da empresa aumente, a gente tem uma noção legal se essa empresa vai conseguir honrar seus compromissos, né? Se essa empresa vai conseguir quitar as suas dívidas, sabendo mais ou menos quanto de lucro líquido ela gera em um ano. Então, essa relação de lucro líquido dos últimos 12 meses, eu gosto que ela fique próxima, ou ao menos não tão distante, da dívida líquida que a empresa possui. E assim eu tenho uma certeza de que num prazo curto de tempo, a empresa conseguiria, mantendo-se as condições no momento em que eu estou avaliando, ela conseguiria quitar essas dívidas que possui. Pessoal, o sexto indicador que eu quero avaliar aqui com vocês hoje é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial da empresa. Esse indicador ele é encontrado quando a gente pega o preço da ação e divide pelo valor patrimonial por ação dessa empresa. O valor patrimonial seria o patrimônio líquido dessa empresa. A gente pega o patrimônio líquido, a gente divide pelo número de ações, a gente encontra o valor do patrimônio líquido que representa cada uma ação dessa empresa e depois a gente pegando esse valor patrimonial por ação como denominador, a gente coloca o preço da ação como numerador e faz essa divisão. Então eu tenho o preço da ação e o valor patrimonial de cada ação embaixo. Fazendo essa divisão eu vou encontrar o P sobre VP, né, o preço sobre valor patrimonial, que vai me indicar quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio líquido dessa empresa. Se eu encontrar uma relação de 1, quer dizer que o mercado está pagando o que realmente vale, digamos assim, né, a empresa em questão. Se o valor for inferior a 1, quer dizer que o mercado está pagando menos do que vale o patrimônio líquido dessa empresa. Essa empresa está avaliada menos do que o seu próprio patrimônio líquido. E se o valor está acima de 1, quer dizer que essa empresa está sendo negociada com um prêmio sobre o seu patrimônio líquido. Se a empresa estiver abaixo de 1, ela pode representar uma oportunidade de compra, porque qualquer empresa, por uma tendência, por uma questão natural de negócio, ela tende a valer mais do que o seu patrimônio líquido. Por quê? Imaginem vocês que eu quero, por exemplo, abrir uma empresa. Eu vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente, o exemplo clássico da barraca de cachorro-quente. Eu começo essa empresa, eu pego algum dinheiro que eu tenho, talvez pego algum dinheiro emprestado, abro a barraca de cachorro-quente e começo a trabalhar. O meu patrimônio líquido vai representar o dinheiro que foi investido para mim abrir essa barraca de cachorro-quente. Agora vocês imaginem que foi investido 100 mil reais. Aí, essa empresa que tem 100 mil reais de patrimônio líquido, ela vai ter ações negociadas, por exemplo, onde a soma do valor patrimonial por cada ação não vai dar 100 mil reais, vai ficar abaixo. Ou seja, se eu comprar toda essa empresa, eu pago mais barato do que se eu tivesse que abrir essa empresa por conta própria. Vocês estão entendendo mais ou menos? Se tiver acima de 1, quer dizer que para mim comprar essa empresa, o custo dela vai ser maior do que se eu começasse uma empresa do zero. Mas aí que entra o ponto-chave da coisa. Existe um trabalho muito grande por trás da construção de uma empresa que muita gente não percebe. É muito difícil tu abrir uma empresa, tu fazer essa empresa funcionar, gerar caixa com essa empresa. Enfim, e quando uma empresa chega no estágio de abrir capital numa bolsa de valores, é porque essa empresa já passou por todas as etapas anteriores que não são nada fáceis. Então é normal que uma empresa lucrativa, uma boa empresa, uma empresa com boa reputação, ela tenha o P sobre VP acima de 1. Abaixo de 1 geralmente representa uma boa oportunidade de compra. Mas lembrando que esse indicador, assim como todos os outros que já falei, sozinho não diz nada, é preciso avaliar ele em conjunto. Muito descolado da realidade, acima de 2,5, chegando em 3, começa a ficar um pouco exagerado na minha opinião, mas aí depende do tipo de empresa que a gente está avaliando. Sétimo indicador, pessoal, quero falar aqui para vocês, que é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Ambos os aspectos aqui, ambos os indicadores que se usa para realizar a conclusão desse indicador em questão, eu já comentei aqui com vocês, né? A dívida bruta é a dívida total que essa empresa tem, inclusive os debêntures e tudo mais, né? Dívidas de curto prazo, de longo prazo, enfim, todas as dívidas que a empresa possui. E o patrimônio líquido é o valor que os sócios e os acionistas têm nessa empresa
no momento em que está sendo feita a avaliação. Quando a gente divide a dívida bruta pelo patrimônio líquido, a gente vai encontrar uma relação percentual. Quando a gente encontra o número 1 dividindo, vamos supor nesse caso a dívida bruta tem o mesmo valor que o patrimônio líquido, quer dizer que todo o capital que os sócios e acionistas têm investido nessa empresa são equivalentes à dívida que essa empresa tem, a dívida total que essa empresa tem. Se for inferior a 1, quer dizer que o valor que os sócios e acionistas têm investido na empresa supera a dívida da empresa. E se for superior a 1, quer dizer que a empresa tem mais dívida do que patrimônio líquido. Oitavo e último indicador desse vídeo, pessoal, o crescimento de receita dos últimos 5 anos que a empresa teve. Por que eu acho interessante analisar esse indicador, tá? O crescimento de receita dos últimos 5 anos? O crescimento de receita ele deve ser constante. Uma empresa não pode, na minha opinião, ficar estagnada no crescimento de receita, tá? Até porque esse indicador, como eu já falei, ele é da receita e não do lucro. Como os preços de tudo na economia, eles tendem a aumentar ao longo do tempo, se a empresa não tem um crescimento de receita, os seus custos continuam aumentando. Então, consequentemente, o lucro dessa empresa vai diminuir. A margem de lucro dessa empresa, ela vai diminuir. Então a empresa precisa faturar mais a cada ano. É assim que eu penso que deve ser, né? Uma empresa que não tem crescimento de receita não representa uma boa opção de investimento, na minha opinião. Mas então, pessoal, o vídeo de hoje sobre os indicadores era isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Existem diversos outros indicadores, também são importantes, mas como eu comentei para vocês no início do vídeo, esses 8 indicadores aqui, eles são como se fosse a peneira. Na minha opinião, esses 8 indicadores precisam ser de boa qualidade, precisam representar algo bom, precisam encantar aos olhos, digamos assim, no momento que eu vou avaliar a empresa. Porque se esses indicadores forem bons, a tendência é que outros indicadores também sejam bons. Eventualmente, a gente pode encontrar alguma coisa que não está certa no balanço da empresa e a gente descarta ela também. Mas para mim, esses 8 indicadores aqui, ficando ruim em alguns deles ali, eu já descarto de cara esse investimento, eu não aplico dinheiro, porque eu acho que não compensa. Eles são a base, eles são a fundamentação do investimento em questão. Tá certo, pessoal? Sobre os indicadores era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês acham que algum ficou de fora que era muito importante, não deveria, deixem nos comentários, por favor. Deixem um gostei ou não gostei aí no vídeo. E me sigam também lá no Instagram. Meu Instagram é @gabrielubert1, tem o número 1 no final. Vou deixar na descrição do vídeo também. E se inscrevam aí no canal, daí quando sair vídeo novo vocês vão receber. Um abraço aí, pessoal. Até um próximo vídeo.